Bom dia, graça e paz, amados irmãos. Estava meditando essa noite acerca da perfeição da graça, né? E da constituição dos eleitos, né? Que foram eleitos, né? Antes da fundação do mundo. A pré-destinação, a pré-eleição. Então eu estava pensando nisso. Vejam só que coisa interessante, como é que a gente, indo em Cristo, as coisas vão se esclarecendo. O Cristo era um ser perfeito, tá certo? Ele veio de Deus, ele não passou pela procriação normal entre macho e fêmea. Ele não nasceu de um homem e de uma mulher, ele veio direto do céu. Ele foi implantado no útero da Maria e se tornou filho da Maria, efetivamente. Claro que sim, a gente não está desmerecendo a Maria aí de modo algum, mas entenda bem, era necessário que isso acontecesse para que ele tivesse uma raiz perfeita. Percebe? Ele não nasceu da raiz de Davi. Não é assim. Ele veio da raiz de Deus. Essa é a grande realidade. Tá certo? Porque se ele viesse da raiz de Davi, ele era pecador. E ele não era pecador. Percebe? Então o que acontece? Antes da fundação do mundo, nós éramos perfeitos exatamente como Cristo era. Quando Deus nos colocou na terra, nós éramos perfeitos. Mas o pecado entrou e o pecado aniquilou a nossa mentalidade crística. A nossa mentalidade significa o quê? O nosso coração. Um homem segundo o coração de Deus. Percebem isso? Um homem segundo o coração de Deus é um homem segundo a mente de Deus. Segundo aquilo que Deus pensa. Percebam? Então, eram todos, era tipo um por todos e todos por um. Esse era o pensamento. Nós vivíamos no paraíso, perceba. No paraíso é tudo perfeito, tudo estável, até que encontrou em nós a iniquidade. Quando a iniquidade foi estabelecida, houve uma ruptura violenta entre o nosso Deus e a sua criação. Então, toda a criação penou, pagou um altíssimo preço por causa dessa ruptura, né? Porque houve realmente uma separação entre Deus, né? Deus Santo, e o homem pecador a partir de então. Percebe? E essa ruptura criou uma mentalidade totalmente deformada nesse homem. E esse homem passou a ser fruto do pecado. Só que o pecado não tinha sido instituído efetivamente. Por quê? Porque não havia lei. Então Deus, na sua infinita sabedoria, mandou a lei. E a lei mostrou para o homem a noção do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E a história continua e diz que tudo se cumpriu em Cristo. Por quê? Porque Cristo veio perfeito, direto do céu, para não ser contaminado por essa raiz de macho e fêmea gerando outros homens deformados e cada um gerando seus filhos deformados, porque esse foi o pecado do homem, querer ser Deus. Quando o homem quis ser Deus, ele teve direito a gerar filhos, porque só Deus gerava filhos. E Deus gera filhos perfeitos, não gera filhos pecadores, gera filhos santos. Então, esses filhos que são santos, né, que são pecadores, geram outros filhos pecadores. Então, Cristo, para poder, Deus, para romper com isso, mandou Cristo perfeito, colocado no útero da Maria, sem nenhum tipo de contaminação entre macho e fêmea, que eram frutos do pecado. Então ele mandou Cristo puro, e ele cumpriu tudo aquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, Cristo era um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque assim éramos nós. Então ele foi o primeiro
Esse é o sentido de ser o primeiro, porque quando ele era primeiro, ele era perfeito. Nós éramos perfeitos. Então o primeiro homem foi perfeito, até que encontrou pecado. E o último foi o último homem. Por quê? Porque ele rompeu com toda essa cadeia de pecado. Cristo rompeu com a cadeia de pecado. Então, quando ele cumpriu e executou o castigo de Deus, a ira de Deus sobre si próprio, ele rompeu, e era injusto, né? Romper essa cadeia era injusto, porque ele era o único justo. E ele deu a sua vida em sacrifício, em holocausto, em pagamento a uma dívida do próprio homem para com Deus, reconciliando consigo não só a si próprio, mas todo o cosmos, todas as pessoas, todo o mundo. Cristo reconciliou o mundo todo, todas as coisas, a própria natureza, tá certo? Então ele trouxe isso para si. Então eu estava meditando exatamente nisso, amados. Então, veja só a perfeição que há nisso. E as pessoas ainda não conseguiram compreender que Cristo fez isso, tá certo? Por quê? Porque elas só veem os homens que continuam, entre aspas, a pecar. Por que eu digo entre aspas? Porque eles ainda não têm entendimento de que eles já estão vivendo o renovo de Deus. Eles já estão reconciliados com Deus Santo. Então, se ele é reconciliado com Deus Santo, só falta mudar a sua mentalidade para ele se tornar santo como Deus é santo. Quando ele muda a mentalidade, ele se torna nova criatura. E tudo se faz novo na vida dela. Por quê? Porque ela passou a estar em Cristo. Ela creu. E quando ela crê, ela é batizada. Entendeu o sentido do crer e ser batizado? Quando você crê realmente nisso, né, nessa obra remidora do Cristo perfeito, trazendo a nós a sua perfeição de volta, tudo se faz novo na nossa vida. A nossa mentalidade se torna como a mentalidade primitiva lá do primeiro Adão, né? Ou do Cristo, que é a mesma coisa, porque de fato ambos são perfeitos, tanto o primeiro Adão, quanto antes do pecado, quanto o próprio Cristo, né? Que consumou tudo em si, tá certo? Então nós, quando mudamos essa mentalidade, nós nos tornamos também um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E quando nós nos tornamos essa nova criatura, a nossa mentalidade passa a ser a mentalidade do Cristo. Então, a palavra de Deus que passou a habitar dentro de nós, porque ela já estava lá dentro, ela só não tinha sido despertada, né? Quando você crê, ela é desperta. Então, esse é o batismo. Quando a palavra passa a ser o regente da tua vida. Você passa a ser regido pela palavra. Quando você vai fazer um troço, você fala, caramba, eu não posso fazer isso. Isso aí não está certo. Então você sabe a perfeita noção do pecado, da justiça e do juízo. Você fala, bom, isso não está certo, eu não vou fazer. Entendeu? Então você resiste à carne. Você começa a resistir às obras da carne, que é a vontade da nossa carne. Ah, eu quero ficar rico, não importa do outro, eu passo por cima do outro para mim me dar bem. Não. Esses conceitos não são do Cristo, esses conceitos são do homem pecador, percebe? Então, como a palavra já está habitando dentro de você, já está habitando dentro de nós, essa palavra confronta essa vontade do homem. E ela, confrontando a vontade do homem, ela corrige o homem. Por isso que diz que o Cristo vai nos corrigindo. Quem é o Cristo? É a própria palavra. É a essência de Deus dentro de nós. Por isso é que diz que o nosso Espírito é santo. Isso é Espírito Santo, amados. Esse é o entendimento de Espírito Santo. Não é um ser sobrenatural que vai cair sobre você, que vai transformar você, que vai encostar em você como se fosse uma macumba, sei lá, uma coisa dessas. Não é nada disso, irmãos. É o teu espírito que passa a ser santo, porque muda a mentalidade, muda as atitudes. Percebe? Quando você muda a sua mentalidade, todos os atos que regem o seu fazer passam a ser segundo o fazer de Deus em você. Percebe? Ele passa verdadeiramente a ser o Senhor da sua vida. Por quê? Porque as normas que ora ditam o seu interior, agora são as normas dele, não são mais as normas do homem. Não é mais aquele, entre aspas, livre-arbítrio, que nunca foi livre. Sempre foi por permissão de Deus.
Se Deus não permitir, meu filho, ele entorta você, peita um garfo, ele torce o garfo assim todinho, ele fica tortinho, até que ele resolve corrigir esse garfo outra vez. Percebe? Então não tem esse negócio de livre-arbítrio, não. Quem fala isso é heresia, não existe isso nem nas escrituras, nem em lugar nenhum. E não existe no entendimento. Então, livre-arbítrio é uma mentira, é uma falsidade ideológica. Isso não existe. Existe arbítrio, sim, arbítrio. E é arbitrado errado. Por quê? Porque é fruto da iniquidade do homem pecador. Porque o homem tem aquele traço do pecado, mesmo porque ele não adquiriu a mentalidade do Cristo. Quando ele adquire a mentalidade do Cristo pelo crer na obra de Cristo, quando ele crê verdadeiramente com todo o seu entendimento, que ele entendeu que foi reconciliado com Deus, que Deus é um Deus perdoador, maravilhoso, e que mandou um ser perfeito para mostrar para ele como é que se fazia, quando ele entende isso, o espírito dele é renovado. Esse é o renovo. Cristo é o renovo. Então ele renova dentro de você. Entendeu? Então você passa a agir segundo a palavra que já está dentro de você. E aí passa a ser o Senhor da sua vida. Esse é o entendimento, amado. Isso é cristalino. Não há como contestar uma coisa dessas, não, amado. Porque é a palavra de Deus. Busca dentro de você e você vai me dar razão. Porque você vai ver que tudo se faz novo a partir desse novo entendimento. Então você creu, conforme diz a Escritura, e foi batizado. O que é o batizado? Foi renovado. Passou a ter um novo entendimento, uma metanoia aconteceu em você. Então essa metanoia passou a ser o regente da sua vida. Deus passou a ser o regente da sua vida. E você passou a agir segundo Cristo, que é a palavra de Deus. Percebe? Palavra de Deus é isso. Não é o que está escrito na Escritura. Claro que o que está escrito na Escritura também tem a ver com a palavra de Deus. Alguma pessoa inspirada falou aquilo ali. Claro, a gente não está contestando as Escrituras de modo algum. Eu sempre ressalto isso. Mas a palavra de Deus, ela está dentro de nós. É de dentro para fora que tem o renovo. Percebe? Não é de fora para dentro. Não adianta você ler a Escritura que você não vai ser transformado. Adianta sim você ser transformado para entender a Escritura, percebe? Esse é o diferencial que eu sempre tento explicar nas minhas preleções, quando eu estou conversando com os meus irmãos, porque a gente não precisa da igreja, entre aspas, aquele templo, para a gente falar do nosso Deus. Onde houverem 2 ou 3, né, falando acerca da palavra, ele está no nosso meio. O que significa isso? Isso tem que ter um entendimento, irmãos. Não é que Deus entrou ali no meio, ele intrujão, apareceu ali. Não, ele está no nosso meio porque existem 2 ou 3 pessoas com entendimento da palavra de Deus falando dela. Então a palavra vai trocando de boca ali, mas o Cristo está presente. Por quê? Porque o Cristo é a palavra, é a essência da palavra. Então esse renovo começa a percorrer os irmãos e o entendimento vai fazendo. Então vai tudo clareando na mente daqueles 2 ou 3 que estão ali reunidos. E isso numa igreja completamente heterogênea, de pessoas que acham que são convertidas e não são, e que ficam ali fazendo número, na verdade, buscando de certo. Mas se Deus não fizer a escolha, não adianta a gente tentar. Percebe? Essa escolha não é feita por nós. Não adianta você dizer que você aceitou Jesus. Quem aceita você é o próprio Deus. Então, por isso é que a gente diz, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Aquele que crê é ovelha. Por quê? Porque ele ouve a voz do bom pastor. E o que não ouve a voz do bom pastor não é ovelha, é bode, percebe? Então ele não vai ter renovado o seu entendimento. Ele vai continuar sendo um homem natural. Ele não chega à condição crística. Ele não chega ao entendimento de Cristo. Ele não se torna um Cristo de Deus. Cristo de Deus é uma pessoa renovada em todo o seu entendimento pela palavra de Deus. Esse é um Cristo de Deus. Ele se torna perfeito. Ele não se torna uma pessoa que vai se sacrificar, morrer pelos demais. Não é isso que a gente está dizendo. Mas
todas essas pessoas que são renovadas no entendimento, elas ainda estão vivendo aqui segundo a carne. Mas quando essa carne se desfizer ou for transformada, essa é a plenitude do Espírito. É uma coisa que é importante também falar. Quando é que vai acontecer a plenitude do Espírito? Nós não sabemos. Mas um momento certo, Deus nos informará. Aqueles que estão em Cristo verdadeiramente vão ter um entendimento. E aí vai haver o que a gente chama de efeito pipoca. O interior espiritual se tornará o exterior carnal, tá certo? O que está dentro vem para fora. Então nós nos tornamos plenos. Plenos de quê? De toda a pujança do Cristo. Do Cristo que há em nós, tá certo? Esse Cristo que há em nós será demonstrado claramente a todos os nossos irmãos. Então, toda a carne verá o Cristo de Deus, porque o Cristo de Deus vai estar em muitos, tá certo? Não em todos, mas vai estar em muitos. Então, todo joelho se dobrará ao Cristo de Deus, a palavra. Por quê? Porque aqueles que têm a palavra de Deus dentro de si, não há argumento que alguém possa debater contra ele, porque são os herdeiros da terra. Nós somos os herdeiros da terra, os mansos somos os herdeiros da terra, percebe? Então, isso é que significa ser filho de Deus, co-herdeiro de Cristo e eleitos desde antes da fundação do mundo, aperfeiçoados pelo Cristo, através de Deus, do ministério da reconciliação. Tanto que Deus mandou o seu único filho, um filho novo, para vir aqui sem pecado e transformar a mentalidade de todos os demais para a mentalidade dele. Ou seja, colocar dentro deles a sua palavra. Entenderam, amados? É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos no dia de hoje. Eu espero que os irmãos reflitam acerca da palavra. Muitas pessoas, às vezes, de estalo assim, podem, por causa da religião, essa coisa toda, podem não vir a concordar de imediato. Mas deixa aquilo amadurecer no seu. Pensa nas palavras que nós falamos. Se quiser, ouça o áudio outra vez, ouça esse áudio mais de uma vez, para que o entendimento venha a você. Porque às vezes é preciso de mais uma vez para que nós amadureçamos o nosso entendimento. Não é que a gente seja bombardeado por aquilo ali para ser convencido. Não, irmãos. É o nosso espírito que fala com gemidos inexprimíveis que aquilo ali que você está ouvindo é a palavra de Deus. É assim que se dá o entendimento. O entendimento se dá por mais de uma vez. A fé vem pelo ouvir. Se você ouvir a palavra que vem de dentro de mim, que vem da boca de Deus, você certamente será renovado. Tá certo? Que a graça e a paz de Cristo seja com o espírito dos meus irmãos. Graça e paz.